que vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria. Alô, alô, aposentados do Brasil, com essa administração vai faltar dinheiro para pagar a sua aposentadoria. E quem diz isso é o próprio governo federal. Nós poderíamos citar a inflação descontrolada, os juros nas alturas, mas, presidente, um dos grandes motivos que leva Lula a perder no segundo turno, mesmo estando como presidente, é que o Brasil virou definitivamente paraíso de bandido. Revelações bombásticas dos absurdos que aconteceram no julgamento de Felipe Martins ontem no STF. Pessoal, eu trouxe para vocês os deputados Maurício Marcon e o deputado Marcel Van Hatten. Eles não tiveram papas na língua e meteram o sarrafo no Alexandre de Moraes e nos ministros do STF. E é claro que cenas épicas como estas não podemos perder, pessoal. Então por isso que eu convido vocês agora nesse momento. Já curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e bora para o vídeo que está imperdível. Paraná, momento, borbulham em decorrência de uma pesquisa do Paraná Pesquisa que mostra o ex-presidente Bolsonaro, aquele que Barroso disse que derrotou, né? Não adianta mentir que não falou porque falou, em primeiro absoluto, 6 pontos à frente de Lula no eventual segundo turno. A petezada que está oriçada na rede social está argumentando que a pesquisa é comprada, que a pesquisa não traduz a verdade. Aí eu fui atrás, presidente Charles, de olhar a pesquisa do segundo turno de 2022 do mesmo instituto. E pasmem, a pesquisa cravou na mosca o resultado eleitoral. Em 2022, 3 dias antes da eleição, a Paraná Pesquisa cravava 50,4 Lula, 49,6 Bolsonaro. O resultado foi dentro da margem de erro. Mas alguns petistas, presidente, não conseguem compreender, porque no mundo mágico que eles vivem, em um governo perfeito, a popularidade do líder corrupto deles está lá no chão. Nós poderíamos citar o desastre com as estatais, nós poderíamos citar como motivo o PLDO de 2027, que diz que vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria. Alô, alô, aposentados do Brasil, com essa administração vai faltar dinheiro para pagar a sua aposentadoria. E quem diz isso é o próprio governo federal. Nós poderíamos citar a inflação descontrolada, os juros nas alturas, mas, presidente, um dos grandes motivos que leva Lula a perder no segundo turno, mesmo estando como presidente, é que o Brasil virou definitivamente paraíso de bandido. Paraíso de bandido. Colega Belis, que me antecedeu aqui, falava sobre o rolo da ex-primeira-dama do Peru, condenada, pasmem brasileiros, a 15 anos de cana. Qual é o esquema? O da Odebrecht, o mesmo que financiou as campanhas petistas aqui no Brasil. E aí nós temos uma vergonha mundial trazida pelo jornal peruano dita: corruptos se protegem entre si. Quem está dizendo não é o deputado Maurício Marcon, quem está dizendo é a imprensa peruana, dizendo que Luiz Inácio Lula da Silva mandou ao Peru um avião, presidente, pago com dinheiro público da Força Aérea Brasileira, para trazer uma corrupta para habitar aqui no nosso país. Já não basta toda a bandidagem de corrupção que a gente tem, agora nós vamos virar importadores de bandidos. Tenham certeza que esta mulher, junto com o seu marido, ex-presidente do Peru, eleito com dinheiro roubado dos brasileiros, tem muito a acrescentar sobre os desvios feitos por Luiz Inácio Lula da Silva e sua quadrilha nos anos que antecederam o primeiro e segundo mandato. Mas não para por aí, até porque no Brasil a monotonia não é uma normalidade. Ele manda o avião da FAB buscar a bandida, a criminosa lá no Peru, na maior cara dura. É tipo, eles estão um pouco se lixando por o que vão falar, o que vão achar. Não, cara, mas é uma criminosa. Você vai buscar uma criminosa? Vou. Já confessei que sou um ladrão e eu tô aqui. É na cara mais dura, na cara descaradamente. Cara, é de ficar de boca aberta. Gente, como que podem ser tão imundos? Como? Nós tivemos, presidente, um silêncio ensurdecedor da esquerda, que por anos acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter envolvimento com a morte de Marielle. Agora, o ministro amado por eles, Alexandre de Moraes, o alecrim dourado no Supremo, aquele que pode tudo, soltou o ainda deputado que teria mandado matar Marielle. Não tem um post nem sequer da irmã de Marielle, que é ministra no governo Lula,
reclamando sobre a soltura de Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da vereadora. Petistas, eles não têm cérebro, né? Eles não conseguem pensar. Então, eles já colocaram dentro da cachola vazia deles que a culpa é do Bolsonaro. Eles querem culpar o Bolsonaro por tudo. Então, eles já colocaram, não vamos fazer nada, mesmo sabendo que não é o Bolsonaro, mas a gente quer que seja ele. Então, não adianta prova, não adianta nada que você... Não adianta mostrar a verdade na cara deles. Eles não vão aceitar, eles querem culpar o Bolsonaro. Não adianta, é culpa do... Não, é tudo culpa do Bolsonaro. Sabe por que não tem nada? Porque agora todo mundo sabe que Bolsonaro não tinha nada a ver. Então a Marielle não é mais necessária. A Marielle, que descanse em paz. Mas ninguém mais fala da Marielle. Ninguém do PSOL com aqueles adesivos aqui, ó. Quem mandou matar Marielle? Nada, sem post, sem gritaria, sem nada. Porque Marielle não importa mais. Agora foi solta pelo ministro Alecrim Dourado, amor da vida da esquerda, e não se fala mais. Mas pra fechar, senhor presidente, porque não para... Assim como não falam nada da saúde, não falam nada da Amazônia pegando fogo, não falam nada da criminalidade, não falam nada da Lei Rouanet, que está desviando bilhões do nosso dinheiro. Por que raios vão falar da Marielle, né? Se tá todo mundo caladinhos. Não. É o amor. Para por aí, nós temos também o caso das drogas. O mesmo ministro Alexandre de Moraes diz ao mundo que um blogueiro de direita, refugiado na Espanha, cujo país disse ele é um perseguido político, vale o mesmo que 52 quilos de cocaína, preso com um húngaro que deveria ser extraditado para a Espanha. O Brasil, senhor presidente, volto a dizer, virou paraíso de bandido. Aqui nós já mandamos uma mensagem clara para o mundo. Venham para o Brasil, se refugiem nessa república de bananas, onde, se você é corrupto, você estará solto. Agora, se você... Até porque o rei dos bandidos está aqui. Ué. Venham, meus súditos. Eu sou o rei de vocês. Você é como a dona Dalgisa, de 65 anos, presidente, que foi apanhada ali no 8 de janeiro sem nenhuma prova contra ela, 65 anos, sem passagem pela polícia. Ela trabalhava numa ONG para idosos em Brasília, está presa e seus advogados já alertaram. Ela irá se suicidar, pois está em depressão profunda. Para dona Dalgisa, o Alecrim Dourado e a esquerda querem cadeia eterna, mas para traficante e corrupto e assassino, como é o caso de Chiquinho Brazão, eles querem prisão domiciliar e todas as benesses que o Alecrim Dourado do Supremo pode oferecer. Isso é a esquerda, a coisa mais nojenta do mundo. E por isso, Jair Bolsonaro em 2026 será eleito e esse país terá rumo novamente. Obrigado, senhor presidente. E só lembrando, mais uma vítima do 8 de janeiro faleceu, mais uma vítima, mais sangue derramado, pessoal, de pessoas inocentes. Só dando aqui uma nota, meus profundos sentimentos a essa família que foi desse senhor aqui, o Marco Aurélio Pedroso, de 60 anos. Ele morreu, pessoal, na prisão, lá na Papuda, por complicações na saúde. Ele já enfrentava essas complicações na saúde dele, ele tinha leucemia e por negligência, não era pra estar preso. Esse senhor veio a falecer, veio a óbito. E quem é que vai ser responsável por essa morte? Quem? Eu só tenho uma coisa pra falar. Justiça do homem, ela é falha. Mas a justiça divina, ela não é não. E a conta vai chegar pra esses miseráveis. A conta vai chegar pra eles. Podem apostar. A conta vai chegar pra esses canalhas. Are you all my personal dreams? Vim do Supremo Tribunal Federal, onde pela primeira vez assisti presencialmente a uma sessão, nesse caso da primeira turma, de julgamento. Na verdade, uma sessão de admissibilidade da denúncia do Procurador-Geral da República contra diversos supostos golpistas. E eu estive lá porque fui arrolado como testemunha por Felipe Martins, um dos denunciados, e juntamente com ele e seus advogados, outros advogados lá estavam, assisti a uma sessão que me deu profunda tristeza, senhor presidente. Profunda tristeza. Eu me pergunto como deixamos chegar a este ponto.
como a sociedade brasileira, incluindo a imprensa, incluindo as demais instituições, poder legislativo em especial, deixou chegar a esse ponto. Porque é triste ver um Supremo Tribunal Federal fora do controle. Um poder que não tem nenhum controle sobre si, perde o controle. E é isso que eu vi lá hoje, com muita tristeza, senhor presidente. Eu vi ministros do Supremo Tribunal Federal que criticavam no passado, quando advogados ou quando membros de outras instituições, atitudes que hoje chancelam, apoiam. A falta de acesso aos autos dos advogados, aliás, a falta de acesso ao celular, que não apenas os advogados, mas inclusive eu, como deputado federal, fui submetido. Ao chegar lá no tribunal, pela primeira vez mandaram lacrar todos os celulares de quem entrava para assistir àquela sessão de julgamento. Eu registro isso aqui na tribuna e farei uma reclamação formal à presidência da casa, assim como os advogados fizeram a OAB, desse verdadeiro absurdo do Supremo Tribunal Federal. Da primeira turma, nesse caso, presidido por Zanin. Por isso, senhor presidente, não tenho mais muito a dizer, a não ser que percebi que são cartas marcadas a serem jogadas agora no Supremo Tribunal Federal, nesse exato instante. Não tenho medo de errar, de que Felipe Martins será denunciado. Não tenho medo de errar, de que, apesar de ainda em curso, tudo ali já está decidido, a sentença já está escrita. O desespero dos advogados que tentam buscar a verdadeira justiça é nítido nas suas comunicações, nas suas manifestações. E eu, portanto, peço tolerância, senhor presidente, para poder encerrar essa manifestação. Volto daquele plenário do Supremo Tribunal Federal triste porque vi homens que têm descumprido a lei e a Constituição, julgando homens que, ao que tudo indica, não têm nada a temer ou não deveriam ter nada a temer porque crime não cometeram. Sequer poderiam estar sendo julgados por não terem foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Não podemos, para concluir, presidente, não podemos nos omitir como sociedade, muito menos como parlamento que representa a sociedade. Mas, infelizmente, é a omissão, repito, de imprensa, muitas instituições, inclusive aquelas que no passado tantas críticas fizeram às injustiças, ou não, mas fizeram críticas no poder em Brasília, e esse próprio parlamento, esses todos que hoje se silenciam, são, sem dúvida nenhuma, autores desse... Olha isso, essa é a democracia que a esquerda prega. Mas é claro, né, são democracias relativas. Que democracia é essa que esses demônios defendem, gente? Mas é claro, é a democracia dos ditadores ao redor do mundo, que é o que eles defendem, né? Hugo Chávez, Maduro, Che Guevara. Eles querem censurar todo mundo, censuram todo mundo, e eles não vão descansar até querer regulamentar as redes sociais também. E é isso aí, pessoal. Eu vou me despedindo aqui mais uma vez. Vamos continuar em oração pela saúde do presidente Bolsonaro. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, tá bom? E eu encontro vocês no próximo vídeo. O Brasil tá afundando. O Lula não vai deixar. Como não vai deixar se é ele que tá fazendo a merda toda? Ah, não, é tudo culpa do Bolsonaro. Now the world don't